Para você que está acompanhando esse especial da TV Polo, muito obrigado por continuar até esse episódio. No episódio anterior, nós falamos sobre futebol em Cubatão através do programa do Ademir Quintino, o programa do Embaixador. Agora você que em casa pensou que o esporte em Cubatão era só o futebol, tá muito enganado. E essa semana eu tô aqui numa academia de jiu-jitsu em Cubatão. É isso mesmo. Para quê? Para poder continuar falando de esportes na cidade. Antes de ter a tecnologia em mãos, a TV Polo lançou um programa que mostrava, destacava as vitórias, as viagens, os campeonatos de cubatenses, das modalidades de jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, todos esses esportes, karatê, capoeira, todos os esportes de artes marciais eram apresentados pelo professor Wilson, mestre Barbosa, professor Carlão e todos os convidados, dando espaço merecido para os atletas de Cubatão. Você lembra desse programa? Eu tô aqui hoje para poder fazer você lembrar. Essa semana, o programa em destaque é o Ligado no Esporte. O programa Ligado no Esporte, a ideia nasceu do próprio Marcelo, que veio com essa ideia, me apresentou essa ideia, perguntou se eu tinha interesse em fazer, porque eu sempre fui ligado na área esportiva. E o que eu fiz? Eu falei, sozinho não tem como eu fazer, né? Que eu não tenho experiência nenhuma, eu vou encarar essa sozinho. Aí eu convidei alguns amigos pra gente se reunir, fazer um grupo e com esse grupo montar um programa. E desse grupo, as pessoas que acabaram abraçando a ideia foram o seu Wilson e o Barbosa. Aí acabou ficando eu, seu Wilson e Barbosa levando o programa, principalmente no começo, que era apresentada pelo mestre Barbosa. O Ligado do Esporte foi uma ideia genial, foi uma coisa assim, uma visão que na época o Carlos D2 teve, né? Juntamente com o professor Wilson. Os dois são professores de kickbox e eles me convidaram para apresentar o programa. E é o que faltava na época para o esporte. Que para mim foi um privilégio, principalmente para a cidade de Cubatão, que em termos de esporte não tinha comentário nenhum, e aqui é um celeiro de atleta. O esporte, de uma certa forma, em Cubatão naquela época, vamos dizer assim, foi uma época de ouro, era uma época de ouro para o esporte. E só que os esportistas de Cubatão não tinham meio de comunicação, de divulgar até o trabalho, o seu próprio trabalho, para, de uma certa forma, apresentar aquilo que faltava para o esporte de Cubatão. Cubatão sempre foi um celeiro na área esportiva. Já tivemos aqui campeões mundiais, vice-campeões mundiais, campeões pan-americanos, recordistas pan-americano, brasileiro, e tanto é que nós temos até atletas olímpicos, né? Temos atletas olímpicos em Cubatão. Hoje ele é funcionário, tanto é que na época ele foi entrevistado lá na TV Polo, no programa Ligado no Esporte. Então, foi uma sacada de gênio na época, nesses anos dourados, né, do esporte em Cubatão, ter se criado esse programa Ligado no Esporte para divulgar os atletas, né, e de uma certa forma conseguir que esses atletas fossem projetados para o mundo esportivo. Primeiro gostaria de agradecer aos atletas Ives Santana, que foi medalha de ouro, Hamilton Wagner, medalha de prata, Amanda Roberta, medalha de prata, Paulo de Tarso, medalha de prata, Geilson Leite, medalha de bronze, nesse último campeonato realizado no mês de abril, né? Foi em Bauru, né? Foi em Bauru, na cidade de Bauru, com muita dificuldade que nós fomos para lá, né? Levamos os 5 atletas juntamente com o CT de Itanhem, né? Que ficamos em segundo lugar junto com o CT de Itanhem em medalha, né? Troféu do segundo colocado. Em primeiro foi a cidade de Bauru, que levou 124 atletas, né? E Itanhem 54, contando com os 5 atletas nossos, né? E todos os 5 atletas que nós levamos da cidade de Cubatão conquistaram medalha. E outra coisa,
Amanda Roberta e Paulo de Tarso, eles subiram no ringue pela primeira vez. Nunca foram no ringue. Quer dizer, nós pensamos que eles iam travar, né? Que geralmente travam ou dar uma... Sei lá, dar uma... Sinal que foram, né? Bem treinados. Foram bem... graças a Deus, né? Então eu quero aqui parabenizar os seus professores de técnico e dizer, o Cubatão foi com uma equipe de 5 e os 5 ganharam foram medalhistas, né? Ganharam. Então se nós levássemos até uma equipe maior, exatamente, poderíamos até ter e nós conquistado o campeonato no geral, não é isso, professor? E nós fomos com uma certa dificuldade, porque nós tivemos que alugar ônibus, pagamos do nosso bolso, entendeu? É isso que eu ia falar agora, eu queria pedir para vocês agradecerem aos patrocinadores. Houve alguém que ajudou? Não houve não. Nós pagamos do nosso bolso, alugamos o ônibus em São Vicente e saímos daqui às 10h30 da noite, chegamos às 7 horas da manhã lá. E a gente foi levando, a gente foi aprendendo fazendo. A gente foi se espelhando no Ademir Quintino, um grande amigo nosso, ele deu muitas dicas pra gente, ele ajudou a gente muito, porque nós entramos com a cara e a coragem, não sabíamos nada. E não que a gente saiba alguma coisa hoje, mas a gente sabia menos ainda na época, né? A gente foi mesmo com a cara e a coragem. Tinha uma garota que na época ela tinha por volta de seus 10, 11 anos de idade, que nós chamávamos ela da pequena Amazona, e ela fazia hipismo. E ela estava com problemas financeiros para continuar na carreira. E aí foi quando nós a entrevistamos, e com essa entrevista ela veio conseguir alguns patrocinadores. Algumas empresas começaram a patrociná-la e até a própria prefeitura conseguiu, de uma certa forma, ajudá-la com uma bolsa atleta, onde ela começou a se projetar no Brasil como no esporte de hipismo. Hoje, que é a Giovana, que tem 10 anos, é isso, Giovana? É isso mesmo? Isso, tem 10 anos. Você pode ver, ela tem 10 anos, mas olha só a altura dela, é grandona, né? Aqui do meu tamanho, gente. 10 aninhos, começou na sua modalidade, é hipismo, é isso mesmo? É. Hipismo. Aos 6 anos de idade? 6 anos de idade eu já comecei a montar alguns cavalos lá, mas quando eu comecei a competir mesmo foi em 2009. 2009. Nós estamos há 3 anos atrás, não é isso? E esse seu interesse por cavalo se iniciou através de quem? Do seu papai, do seu vovô, do vizinho? Quem foi que esse seu interesse? Na verdade foi do meu pai, né? Porque o pai dele sempre tinha um sítio lá em Curitiba. E aí meu pai às vezes me levava pra lá, eu montava o cavalo do meu avô. E aí eu fui começar gostando de cavalo. Aí um dia eu achei uma hípica lá em Santos, e aí eu comecei a montar, em 2009 eu comecei a competir. Então, Giovana, você hoje está quase uma profissional, vamos dizer assim, uma verdadeira amazona, ou tem classes no hipismo? Você sabe mais ou menos qual é a classe que você está participando? Tem classes no hipismo, eu estou participando nas competições agora na categoria preliminar, que é 80 centímetros. Mas saltando lá na hípica mesmo, eu já salto até praticamente 1 metro, mas pista mesmo assim só até 90, assim. Então a classe, no caso, é a altura dos obstáculos, é isso? É. Então começa com 800 centímetros e tal. Porque, na verdade, além de ter a questão da altura, tem a quantidade de obstáculos, né? As dificuldades. Cada obstáculo tem uma dificuldade, não é isso? É. Quantos obstáculos é a sua pista? 10, praticamente. É sempre 10? De 80 Não, porque eu já vi algumas competições de hipismo, né? Se eu não me engano, é sempre 10. Muitas vezes eles diminuem para ter mais velocidade, mas eles aumentam, no caso, a dificuldade, que seria a altura, não é isso? Geralmente, quem diminui assim, os obstáculos é 60 centímetros e 40 centímetros. Aí os obstáculos já são 8, 7 obstáculos. Puxa vida. Você tem um cavalo próprio, Giovana? Tenho. Tem nome o seu cavalo? Tem, Norway. Nome? Norway. Norway? É macho? É macho? Não, eu falo que é macho porque muitas vezes eles costumam ter fêmea, né? Porque pelo menos os profissionais muitas vezes têm fêmea. Sabe que as fêmeas saltam muito melhor, eu digo os profissionais. Né? Essas são fêmeas, como o seu é macho, e é um bom cavalo. Você gosta muito dele? Você escova ele, dá banho nele ou não? Não gosto muito dele. Você trata do cavalo?
Cuido dele, mas tem um tratador que cuida dele todo dia, que tá com ele tem um todo dia na tratador. hípica. Você tá igual a minha filha. Minha filha falou assim, papai, eu quero um cachorro. Aí eu comprei uma poodle para ela. Hoje quem cuida da poodle sou eu, do banho, né? Dou comida. Impressionante. E você tem um tratador, tô brincando. Tem um tratador. Então, na verdade, é um esporte que precisa de patrocinador, né? O seu patrocinador é seu papai mesmo? Por enquanto, sim. É o patrocinador, é isso? E é um esporte caro, né? Porque se tem um cavalo, tem que ser um cavalo de raça, não é verdade? Tem que ter um estábulo, no caso, aras para o cavalo dormir, tem que ter o tratador, não é isso? Quantos treinamentos você faz por semana? Todo dia da semana. Todos os dias? De segunda a segunda ou é de segunda a sexta? Não, menos segunda, por causa que, na verdade, domingo e segunda. Mas domingo geralmente sempre tem competição, assim, e aí eu monto, então, de terça a sábado e domingo, às vezes, competição. Puxa vida, todo dia é coisa sagrada. Então você está estudando, né? Então, o programa Ligado no Esporte, na minha opinião, ele foi muito importante para o esporte na nossa cidade. Muitas coisas estão registradas nesses mais de 100 programas que nós gravamos. O primeiro programa foi, inclusive, com o Alexandre Sartorato, que é um grande ícone do esporte na nossa cidade, que, infelizmente, ele vai acabar caindo no esquecimento, porque o brasileiro não tem memória, né? Ele não sabe manter os seus ídolos. As pessoas que fazem alguma coisa, eles não conseguem manter aquilo na memória dos que vão chegando. Os que vão chegando vão simplesmente apagando da memória o que aconteceu. E Alexandre Sartorato é um ícone para a nossa cidade. E além dele, muitas outras pessoas passaram pelo programa. A gente recebia e-mail, tudo quanto era local, até do interior de São Paulo eu já recebi e-mail agradecendo e parabenizando o programa que aqui não tinha. E no caso, o programa Ligado no Esporte, quando ele estava no ar, nos anos dourados, como eu digo, na TV Polo em Cubatão, na verdade ele era para fomentar a ideia de que o esporte em Cubatão, ou seja, Cubatão era um celeiro de atletas, mas que precisava do quê? De patrocinadores para esse atleta. Então, muitas vezes os atletas que iam lá, nós convidávamos os atletas que recentemente tinham ganhado alguma premiação, né? Algum campeonato, ou estavam em evidência dentro do esporte, e nós perguntávamos a ele qual eram as dificuldades, quais eram as suas necessidades, no caso da necessidade na modalidade dele, e o que ele pensava da cidade de Cubatão relacionado ao esporte. Eu sempre tive muita compulsão alimentar. Eu comia o tempo inteiro, toda hora, e eu sou de Minas, e lá a comida é excelente, muito gostosa. Então eu resolvi ter um objetivo, que é o fisiculturismo, que eu encantei com o esporte, e comecei a querer competir. Então eu procurei ajudas profissionais para poder me orientar e eu poder chegar no objetivo para a competição. E foi há 2 anos atrás, que foi a primeira competição lá em Minas. Depois, quando eu vim para cá, para Cubatão, eu tentei uma vez, porém eu acabei quebrando o primeiro metatarso e não consegui competir, que foi o ano passado, que eu ia no Mr. Santos. Então acabou acabando com meus planos. Quando foi que eu me recuperei dessa queda, né, que eu tive, eu comecei a me preparar novamente. Foi até o meu preparador também é daqui de Cubatão, o André Cravo, e ele me preparou e eu fui lá para São Paulo, na NABA, e onde eu ganhei o primeiro lugar. E depois eu segui, que eu fui para o Paulista, que já era o segundo nível, e ganhei segundo lugar. Como era e como está, nunca houve apoio e nunca está tendo. Que eu sabe, qual o apoio hoje em dia sobre o esporte em si, ninguém nunca nem deu um bom dia. O que eu acho engraçado, os secretários de esporte, diretores de esporte, que com o tempo passa a gente vê que eles vão com tanta conversinha, que depois que o tempo passa que a gente vê que é praticamente um programa jogado fora. Eles vão lá cheio de papel na mão e fala e não nada que sirva para alguma coisa. Como eu sou recente aqui em Cubatão, eu não conheço quase ninguém. Eu não cheguei a procurar ajuda da prefeitura, nem ninguém.
Somente tem alguns parceiros que foi de suplementos que eu conheci, que eles me patrocinam, que é a Conde Suplementos. Então eles acabaram me ajudando nessa parte. E a Raízes com os manipulados. E a campeã 2019, representante da cidade de Cubatão, Catrine Mendonça. Mas em relação à parte da prefeitura, eu não cheguei a procurar. Seria até interessante para poder divulgar o esporte, que é pouco conhecido. Não interessa se é futebol, se é karatê, capoeira, kickbox, muay thai, não interessa. Aqui é um celeiro, já foi provado isso aí, um celeiro de esporte aqui, de atleta. É complicado. A cidade em si, a estrutura administrativa da cidade não tem uma política para apoiar o atleta, principalmente o atleta de ponta. Que o atleta de ponta ele tem que ter visibilidade na cidade, para quê? Para o pessoal que está chegando se espelhar em alguém. Não é verdade? Você tem que cuidar da base, só que a base tem que ter alguém para se espelhar. E isso não acontece muito aqui na cidade. Não tem essa política de você pegar aquele atleta de ponta e falar, vamos fazer dessa pessoa um cartão postal para a nossa cidade. Porque o atleta ele é um cartão postal da cidade, ele viaja o mundo e junto com ele vai a cidade. Ele tem orgulho de, a hora que está lá recebendo a medalha, é um cubatense que está lá em cima do pódio. E essa política acho que tem que mudar. Teve mudanças expressivas que nós estamos presenciando isso em todos os lugares de Cubatão. Naquela época, ser atleta é difícil. E em Cubatão era mais difícil ainda, porque o atleta competir, ele tinha que muitas vezes implorar, se ajoelhar, esperar. E isso, na verdade, o poder público tinha que fazer isso assim, sabe? Normalmente, porque nada mais é o que o órgão público tem que fazer, é o que? É incentivar o atleta. E aí o atleta tinha que implorar recursos para patrocinar a sua modalidade. Naquela época era difícil? Mas o recurso saía, com uma dificuldade tremenda. O atleta sofria, penalizava, muitas vezes sentado horas e horas para falar com o diretor esportivo ou com o secretário, ou até mesmo, muitas vezes, sendo levado pelos legisladores, que no caso são os vereadores, para apresentar para o prefeito ou para a prefeita, ou sei lá quem estava no poder, falar assim, olha, esse atleta aqui é campeão paulista ou campeão brasileiro, ele vai competir agora o campeonato mundial, ele precisa de ajuda. Então era assim, era uma maratona, né? Era uma maratona para conseguir recursos e apoio da prefeitura. Hoje não se tem, acabou. Bom, eu quando cheguei aqui há 14 anos atrás, não tinha nada aqui. Estou falando nessa estrutura da academia. Hoje, se você for olhar o que tem aqui, tudo meu. Esse aqui tudo meu, né? Desde sacos de pancada, luva, tudo que tem aqui em material foi eu que comprei, que não dependi de ninguém. Foi com o meu próprio dinheiro. Há 15 anos eu estou aqui, me dedicando à arte do kickbox e procurando sempre desenvolver a saúde dos atletas, que a maioria vem aqui é para cuidar da saúde, não ser um atleta profissional ou que seja. Então, a gente é o espelho dos alunos. Se estamos bem, com um corpo legal, todo mundo quer ficar igual o professor. Eu já senti muito na pele isso aí de fazer o que eu podia e o que eu não podia para poder levar meus atletas até onde eles podiam chegar. Já vendemos camiseta para ir para a Argentina, já fizemos rifa para ir para o Chile, já pedimos dinheiro para ir para o Paraguai. E é complicado, porque a gente chega nos campeonatos de ponta com os demais atletas de ponta e eles chegam nos campeonatos com toda uma retaguarda da cidade que eles estão defendendo, que eles estão representando. E Cubatão é complicado, porque passa ano, passa década e a coisa não muda. Eu acredito que o esporte ele tem que ser mais valorizado, porque o esporte tira a criança da droga, o esporte tira a pessoa das filas dos hospitais, queira ou não queira. Você praticando esporte, sua saúde é melhor, sua educação é melhor. E
E é isso, é só a gente que vive dentro desse mundo do esporte, tratando com pessoas, que vê a diferença que o esporte faz na vida de alguém. Porque não é fácil você dedicar sua vida a treinamentos, dia de chuva, de sol, de vento, muitas vezes deixar de comprar alguma coisa até para ele mesmo, porque tem que comprar um tênis adequado para ele competir. Então, muitas vezes o atleta tinha que ir de ônibus para a competição. Isso eu vi atletas meus, né? Eu cheguei assim, olha, a condução que nos prometeram não vai vir. Vamos pegar o ônibus e vamos embora. Quantas e quantas vezes eu fui para a rodoviária, às pressas, correndo, pegar o ônibus para ir para a competição, porque nós já tínhamos pagado a inscrição. Então, muitas vezes a gente chegava até atrasado e muitas outras coisas, mas isso é a vida do atleta é difícil. Mas como eu sempre dizia lá no programa, em Cubatão parece que era muito mais difícil ainda. Hoje eu tô tendo de medidas. Os ombros tá 90, o busto 95, a cintura 67, o quadril 100. Mas essas medidas todas mudam conforme a gente estiver no nosso tempo, sem off, sem pré-conteste, por causa da competição. Quando a gente está em off, as medidas ficam maiores, porque a gente faz mais alimentações, come mais carboidratos para a gente ter um crescimento maior. E na hora que a gente for secar, que é o pré-conteste, que é quando já está perto da competição, a gente tiver com uma maturidade muscular maior. Só que vamos estar mais secas, porém com um volume bom para a competição. Mas o programa Ligado no Esporte, de uma certa forma, veio agregar, veio unir a ideia de que nós tínhamos que trabalhar em conjunto. Tanto é que na época foi-se criada a Liga de Artes Marciais de Cubatão. E isso, de uma certa forma, nós se unimos, agregamos as ideias e tudo aquilo que no caso, a área esportiva de luta estava fazendo, montamos um projeto, levamos para a prefeitura e começamos a fazer as exigências. E aí começamos a receber algum recurso, sim, pouco recurso, mas recebia, né? De acordo com o projeto de cada modalidade. Cada modalidade tinha o seu projeto. Alguns conseguiram até um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas conseguimos. Então eu sinto saudade disso, né? O programa Ligado no Esporte, de uma certa forma, orientava os atletas de que todos tinham que se unir, né, num bem comum, porque se nós não tivéssemos unido, o poder público, aí que não ia ajudar mesmo. Então, era aquela união, né, era um ajudando o outro. Eu não vou dizer que chegou ao fim, vamos dizer que ele teve uma parada, porque é uma TV comunitária, né, e a TV comunitária é complicado também. Ela tenta sobreviver da maneira que pode. A gente precisa de voluntários para poder gravar, o pessoal para poder editar. Nós temos nossa vida, né, particular, a gente se doa para a TV para poder estar lá, para poder fazer o programa. Não estou falando nem só do Ligado ao Esporte, acho que a maioria lá é tudo voluntário e faz porque gosta. Eu queria, sua voz, agradecer mais uma vez ao convite. Deixar aí registrado que toda vez que for chamado, aqui estarei, porque me sinto aqui em casa, me sinto no meio de amigos, aprendo muito também com o professor Wilson, com você, Barbosa, com o Carlos, com o Marcelo, com a TV Polo. Queria também encerrar parabenizando a TV Polo e parabenizando vocês pela iniciativa, assim como o Futebol Society principal necessita de patrocinadores, assim como a Liga de Futebol Society necessita de patrocinadores, assim também vocês o necessitam. Então a gente sabe que esse aqui é um trabalho de voluntários. Eu tive conversando com o Carlos me confidenciou isso, então aí eu fico mais feliz de participar, porque eu sei que cada um de vocês que estão aqui estão dando o tempo de vocês. Cumprimentar o Pimentel, que está lá do outro lado, lá que ninguém vê, que está aqui como voluntário, cumprimentar o rapaz, ao próprio Marcelo, que dá um apoio a esse programa aqui. Então eu acho que as pessoas que queiram ajudar o Society, ajudar o próprio Fábio e o Alexandre Carão, que também preste atenção nesse programa, porque a gente que trabalha na várzea de Cubatão, a gente que trabalha no esporte de Cubatão amador, Carlos, como você trabalha, a gente sabe o quanto isso aqui é importante. Eu não estou jogando confete, nem estou jogando
nem estou querendo aqui puxar o saco de ninguém, mas a gente sabe, porque muitas vezes a gente queria divulgar aquilo que a gente faz e a gente não encontrava a porta. E hoje, graças a Deus, nós temos a TV Polo e temos aí o programa de vocês hoje no esporte e a TV Polo no geral, em todas as suas programações, que divulga o que realmente acontece na cidade. Então, toda vez que eu vier aqui, eu vou terminar dessa maneira, agradecendo a TV Polo e agradecendo a essa luta de vocês, porque eu sei que vocês estão lutando para manter esse programa de pé e com a graça de Deus e com a boa vontade que eu sei de cada um de vocês, isso aqui não vai dar certo, isso aqui já deu certo. A importância do programa era geral. Não interessava qual a arte que a gente apresentava todas as quintas-feiras e abria um leque para todo mundo da entrevista, tudo quanto era arte marcial deu entrevista conosco. Nós fomos em repartições, fomos em APAI, fui em tudo quanto é lugar para fazer essa entrevista para o povo interagir, para ficar conhecendo quem é a cidade de Cubatão e quem são os atletas que podem crescer aqui na cidade. Então não é que o Ligado no Esporte chegou ao fim. A gente está até conversando para poder voltar, para poder continuar levando ao público cubatense aquilo que acontece realmente no esporte, nos bastidores, para mostrar aquelas pessoas que não têm uma vitrine para ser mostrada, né? Então a gente tem a intenção sim de voltar com o programa. Já conversei com o Barbosa, eu estou sempre com o professor Wilson, e pode esperar sim que a gente vai voltar para ser uma vitrine para aquele pessoal que não tem muito espaço para mostrar o seu trabalho. Eu acho que voltar o Ligado no Esporte agora seria o momento certo, não estamos numa fase de ouro, não estamos. Hoje o esporte Cubatão está meio bem em baixa, está bem em baixa. E eu acho que seria o momento ideal para nós, de uma certa forma, estarmos unindo todos os esportistas para um bem comum, agregando novas ideias, né? E fomentando tudo aquilo que os atletas estão fazendo sem o apoio público total. Agora eu digo que hoje em dia nós estamos sem apoio total. Então seria muito importante a volta do Ligado no Esporte nos dias de hoje. Bacana esse episódio, né? A TV Polo em 2005 até 2010 tinha uma época de ouro. Uma época de programas que mostravam como que era a realidade de Cubatão. O Ligado no Esporte é um desses. Eu espero que esse episódio tenha motivado você a fazer alguma arte marcial. Hoje nós estamos aqui na Arena Fitness e você também pode fazer kickbox com o Mestre Dark. Porém, todo o episódio, se você percebeu, nós mostramos onde mais você pode fazer aulas de artes marciais. A intenção de uma TV comunitária é essa: motivar você, telespectador, a poder praticar aquilo que existe na cidade. E no próximo episódio, tá acabando, gente, a temporada tá acabando. Porém, no próximo episódio tem muito mais para você. Quero lembrar que todos os episódios desta temporada, eles estão disponíveis no YouTube. Então, não perca tempo e corre lá agora mesmo para assistir. Outro lembrete: todas as opiniões dadas neste programa são de responsabilidade dos entrevistados. Até a próxima. Os